candomblé eu fui iniciado aos 11 anos de idade. Desde os 11 anos de idade eu fazia ritual. A minha vida era ali aprender como dominar, né, ali, aprender diretamente, então, não só pela Mãe de Santo, mas sim pelos espíritos, que eram os professores ali, né. Tanto que aos 13 anos de idade eu já era sacerdote de uma casa de Exum, né. Já comandava uma casa de Exum e todos os sacrifícios daquele terreiro eram comandados já por mim aos 13 anos de idade. Eu me envolvia com as pessoas, mas não tinha compromisso com nada, porque meu compromisso era só com aquilo que eu estava sendo preparado para aquilo, né. Então, quando eu conheci a minha esposa, e ela veio descobrir muito tempo depois, acho que quando ela estava grávida, né. Eu não tinha discriminação nenhuma com a religião dele, até porque eu até estava acreditando naquilo que ele tinha fé dele. Só que eu mantive ela e meu filho todos esses anos afastados dali, porque eu sabia que ali não era o lugar para eles. O primeiro relato que eu soube é que ele tinha envolvido num grupo de jovens. Tudo começou com o meu amigo Clifferson. Ele perguntou, né, se eu gostaria de participar do pequeno grupo. Aí ele falou que ia ser um pequeno grupo de videogame e aquele contato ali com as pessoas cristãs foi assim algo diferente para mim. Eu passei 3 meses frequentando o pequeno grupo e depois de 3 meses eu comecei. Ele me chamou para conhecer o Espaço Alfa. O Petros e a Suzane começaram a conversar comigo, falaram que eles estavam com o projeto de criar o Clube de Desbravadores lá no Espaço Alfa. E eles viram que eu era uma pessoa com potencial. Eu vi que o Ministério do Clube de Desbravadores também seria importante para mim nesse aspecto. Quando eu fui descobrir que era um grupo da igreja, já estava enraizado quando ele tomou a decisão de se batizar. Foi um dos períodos mais difíceis que nós passamos aqui em casa. E ali começou o grande conflito aqui dentro de casa, de religião, porque eu não aceitava. Depois que a minha mãe foi e viu aquilo tudo, ela ficou impressionada com tudo. Aquilo ali começou a mexer muito comigo. E eu me emocionei muito ouvindo aqueles louvores, né? Falando só de Deus, né? E desde aquele dia ela passou a ir para o Espaço Alfa, a frequentar a igreja. Os espíritos diziam que ali era a minha destruição, então eu tinha que contra-atacar. E desde o começo ao fim eu entrei em guerra com a minha família. Tratei mal, desprezei mesmo e o único propósito era que ele desistisse. Tendo conhecimento da palavra, vendo tudo, a comparação que o inimigo faz com a história de Cristo, né? E aquilo tudo para mim se tornou abominável para mim também, né? Como é que ia ser, né? Daquele dia em diante. Porque eu sabia que era tipo assim, como se ele tivesse criado um ódio por mim. Mas tudo que eu fazia se voltava ao contrário, porque aí é que ele se fortalecia, né, na fé. Eu cheguei a convidar meu pai umas 2 vezes para ir para o batismo. E ele falou, primeiro ele falou que ele ia pensar e depois ele falou que ele não ia mais. No momento do batismo, eu estava trabalhando, né, e de repente os espíritos mandaram dispensar todo mundo, que eles diziam que eu tinha que me preparar para uma guerra. E eles já estavam tudo se posicionado, mandaram me arrumar com aquela roupona que eu sempre vestia de candomblessista. E eu fui para a igreja, para invadir a igreja, para colocar cada um daqueles irmãos, inclusive o pastor, em possessão, para que o batismo não acontecesse. Mas ao chegar na porta da igreja, os espíritos, pela primeira vez, durante todos aqueles mais de 30 anos que eu vinha servindo a eles pararam e disseram que não podiam entrar. Eu acabei entrando sozinho para terminar e acabar com o batismo. De repente, quando o Eduardo entra do tanque batismal, né, que ele entra, no momento mesmo, o Eduardo entra, né, na igreja, vestido daquela maneira.
E quando eu vi aquilo ali, para mim foi bem conflitante, eu confesso que foi um misto de emoções muito grande. A gente já tinha a noção de que se ele fosse, ele iria daquele jeito e que ocorreria um grande conflito espiritual ali. A gente sabia que não ia ser um momento fácil. Só quando eu atravessei a primeira porta e atravessei a segunda, eu senti um poder sobrenatural ali que eu nunca tinha sentido na minha vida durante todos esses anos, né? E me deixou calmo. E naquele momento eu entendi que eu não podia lutar com aquela força sobrenatural. Eu não sabia o que era, mas também não podia lutar, porque ela já tinha barrado aquele exército de espírito que estava do lado de fora, né? E naquele momento eu entendi que a única coisa que eu podia fazer era abençoar meu filho. E naquele momento que ele morreu ali, foi sepultado nas águas, e quando ele voltou para uma nova vida em Cristo Jesus, ele pegou o microfone e agradeceu a todo mundo que estava presente e olhou para mim, dentro dos meus olhos, e disse: Pai, independente da religião... Pai, eu queria dizer para ti que independente da religião, eu te amo muito, Pai. Uma palavra muito forte, né? Pai, eu te amo, né? Eu sempre cuidei dele, sempre tratei ele com carinho, sempre mantive ele afastado de tudo. Foi muito maravilhoso e eu louvo a Deus e agradeço a Deus. Eu ainda não tinha consciência, eu fui ter consciência já depois de alguns meses, com todo o conflito espiritual que ocorreu dentro da minha família. Depois de 4 dias que ele estava batizado, os espíritos passaram uma ordem para que eu matasse, executasse meu filho e minha esposa. E eu não aceitei naquele momento. Ele disse: então abandone sua família de vez. E no outro dia eu abandonei a família. Eles mandaram escolher 5 cidades. Engraçado, quando eu fui comprar a passagem no porto, eu não tinha passagem para nenhuma dessas 5 cidades. E de repente o rapaz do guichê falou, eu disse: mas não tem? Ele disse: tem não, mas tem Paquari hoje. E de repente, quando eu lembrei que eu tinha um tio que eu tinha visitado ele há 23 anos atrás. Então, por causa dessa ordem, eu acabei viajando para Paquari. Só que no dia que eu cheguei lá, na casa onde eu fiquei, eu comecei a falar mal dos evangélicos. E de repente, um dia ele chegou e disse assim: meu filho, você sabia que Jesus tira demônio? Eu disse: eu também tiro e coloco. Ele passou 4 dias contando uma história diferente da outra, da Bíblia. Ele viu que eu estava irritado no telefone. E quando eu desliguei o telefone, ele olhou para mim e disse assim: meu filho, você sabia que Satanás também matou o filho de Jó? E quando ele terminou de contar aquela história, eu levantei a cabeça e disse que eu tinha tomado uma decisão naquele momento. Eu vou voltar para Manaus, vou construir a minha família que o diabo fez eu destruir, vou desfazer de tudo que eu tenho dentro daquele terreiro de Candomblé. Quando não tiver mais nada, eu vou para a igreja, seguir, buscar, conhecer esse Deus que eu não conheço. E depois que eu me desfiz de tudo, eu acabei indo para a igreja. Aí eu comecei a fazer estudo, e nesse período do estudo também passei uma tribulação muito grande, porque eu era quase todo tempo atacado pelos espíritos. Às vezes eu estava aqui sentado no sofá assistindo Luiz Gonçalves pela TV. E quando eu estava assistindo esses cultos de manhã para ganhar o conhecimento da palavra, os espíritos entravam, atravessavam essa porta aí e me atacavam. Quando eu via, eu corria para o quarto, me ajoelhava, botava a Bíblia na cabeça e orava, né? Meu filho corria para um lado, minha esposa para o outro. O dia do meu batismo, eu já estava uma semana de jejum, e no momento que eu estava no tanque batismal, eu já estava com 56 horas de jejum, porque eu estava com medo de um contra-ataque dos espíritos, né? No momento que eu me batizei, que as trevas perderam a autoridade. A partir do momento que eu me batizei, nunca mais fui atacado. Eu, hoje, sou um homem de Deus, né? Eu procuro, tudo que eu procuro fazer na minha vida é sempre botando Deus em primeiro lugar. Por quase 2 anos o barracão ficou fechado, o barracão de Candomblé, né? Eu acabei doando para a igreja adventista. Hoje lá é a igreja 3 do Campo Salles, e mais de 24 pessoas já se batizaram, e agora tem uma nova turma que está se preparando para se batizar. E eu vejo assim Deus agindo maravilhosamente nas nossas vidas. E eu acredito que Deus, Ele ainda tem um propósito muito bom para a gente. Tem sido uma luta diária. Constantemente nós estamos procurando a Deus, procurando fazer o culto familiar, estudar a Bíblia. A mensagem que eu deixo para essas pessoas
que estão buscando, que acham que não tem jeito sim. O único caminho é Cristo Jesus. Né? Na palavra está, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim.